tudo que eu mais lembrei no vestibular foi não de exercícios que eu tinha feito, que provavelmente seriam exercícios que teriam nas apostilas desses vestibulares, desses cursinhos que tem por aí. O que eu mais lembrei foi das professoras de gramática, do professor de história, e que são aulas que eles utilizavam o livro assim sempre, não era nada de ficar treinando em apostila e tudo. Foi no terceiro que eu decidi o que eu ia fazer, porque eu achava que eu ia fazer medicina, mas aí eu decidi que não era isso, que eu ia fazer odonto. E eu estudei, não foquei tanto pro vestibular, porque o terceiro acaba tomando um tempo, porque tem as provas, bimestrais, tudo. Eu estudava, mas sabendo que isso ia acrescentar pro vestibular. E daí, quando chegou as férias, eu descansei um dia e no dia seguinte eu já comecei a estudar as matérias que eu tinha dúvida do primeiro e do segundo para fazer o vestibular. Esse negócio que falam que não dá para estudar porque é integral é mentira, porque depois que você sai da aula, você tem o maior tempo ainda para estudar em casa. Você tem o fim de semana, apesar de você querer sair, você não vai sair todos os dias do fim de semana e vai sair à noite, assim. Eu, inclusive, fazia atividade sempre depois da escola. Sempre fiz balé, inglês, francês. Continuei fazendo todas essas aulas e ainda consegui estudar para ir bem nas provas. Nunca deixei de estudar. E dava tudo certo, era só você se organizar. E para estudar também foi uma ótima coisa ter um livro em casa. Porque eu cheguei até a pegar algumas apostilas para ver, mas não é a mesma coisa. Eu sabia que eu tinha que estudar para biologia, por exemplo, que é a minha segunda fase. Eu estudei todos os 3 livros da Sônia Lopes inteiro. Eu ficava lendo, estão todos grifados, rabiscados, tudo. E por quê? Porque quando a gente aprende a usar o livro desde o primeiro colegial, é muito melhor do que a apostila. Porque você consegue saber o que é importante, você consegue fazer tipo a sua apostila, mas de uma maneira que você vai entender, não é uma coisa que você vai decorar, porque se já tá resumido, você vai acabar decorando o que tá resumido. Só que se você sabe ler o livro, você vai entender o que você tá aprendendo dele. Eu foquei mais no conceitual, porque eu acho que se você tem um conceito, pelo menos se você não souber fazer o exercício, você tem de onde tirar alguma coisa. Agora, se você focar só nos exercícios, se mudar um pouquinho, você não vai saber fazer. Não que eu tenha deixado de lado os exercícios, porque na última semana de estudar, eu peguei várias provas da FUVEST que tinha de 2007, de 2008, e refiz pra ver o estilo. Então, não deixei de lado, mas eu foquei muito mais na parte teórica, porque pra mim é o que ia servir mais, entendeu? Eu acho que só tenho que agradecer todos os professores daqui, porque todos, sem exceção, foram muito importantes, porque não tem como se aprender sem eles. Não fique estudando só pro vestibular, porque no Gincal senão você não vai passar no terceiro. Estuda pensando que essa matéria vai cair no vestibular, que tudo que o Ulisses fala de indução cai. Cai mesmo. Apesar de você achar que não cai, cai. Então estuda pensando que você vai conseguir passar o terceiro e isso vai te servir para o vestibular como um apoio. E todo o tempo que você tiver de férias, assim, estuda o que você tiver dúvida do primeiro e do segundo e vai dar certo.